Que você tocou no assunto do cassino, né? E o cassino tem uma história bem interessante. Sim. Você poderia nos contar mais ou menos, que eu sei essa história do cassino, mas eu acho que os dois aqui têm Verdade, porque a muita gente história. sempre ouve alguma coisa um pouquinho aqui, aí as histórias não batem, né? Microfone. Aí a história não bate e nós somos de fora, então Sim. a gente tem muita curiosidade de Sim, saber. sim. O cassino eu acho que é o lugar, assim, o monumento que mais brilha aos olhos, justamente porque ele é o mais, né, é o que faz vista. Mas a gente tem que pensar o cassino ligado ao que a gente chama de complexo aquífero. Então, por exemplo, Cassino Lago, que é um lago artificial, a gente não pode esquecer disso, né? Foi construído para compor essa paisagem, né? O Farol, o Parque Novo, né? O Parque Venceslau Braz, a Prefeitura, que era uma hidrelétrica, Nossa. o Parque das Águas, com a primeira reforma que foi feita do primeiro ciclo de obras do Werneck, com fábrica de gelo, Mercado das Flores, que é aquele coreto hoje de frente para a rua Tiradentes, era o Mercado de Flores ali, Olha, onde tinha um forrozinho ali, né? Aham. E forró de domingo, né? isso. Aí as obras de iluminação da rua, então foi uma série de obras que foram realizadas dentro de uma primeira etapa. Depois viria um teatro, onde hoje é o campo, né, um antigo campo, ali seria um teatro, e um grande hotel, onde hoje é aquele descampado entre Cassino e Itaici. Ali era um hotel com, acho que 300 quartos, negócio. Que era para ser um poliesportivo, até hoje não foi. Né? Isso, é. Isso mesmo. O cassino, ele é uma construção muito interessante, porque o Werneck vai até a Europa buscar as referências que ele queria para essa construção. E aí ele vai às exposições universais, que eram grandes eventos que aconteciam. Ele vai, se eu não me engano, na de 1889, que aconteceu em Paris. As exposições universais, elas mostravam o que havia de mais moderno no mercado industrial. Então, naquela época, o que estava despontando, que para nós hoje é um produto banal para a construção civil, era o cimento. A argamassa de cimento estava vindo com tudo. O ferro fundido surgiu aí, ganhou expressão na primeira exposição universal, que é de 1854, na Inglaterra. E aí ele vai na de Paris, que é a anterior da construção da Torre Eiffel, né, que era para ter ficado em pé 6 meses e depois desmontada, né? Porque era essa feira desse parque aí, vamos dizer. Hoje a gente tem, né, essas feiras de tecnologia, Campus Party, né? Então, quer dizer, várias feiras aí, automotiva, enfim. E aí ele buscou vários produtos lá e trouxe para construir o cassino. Então, o que é genuíno daqui, óbvio, é o tijolo. Mas, do contrário, toda a parte estrutural de metal, argamassa de cimento, toda a parte de madeira, pinho de riga, que é uma madeira muito nobre que era importada nesse período, tudo isso ele importou para o Rio de Janeiro e do Rio subiu para cá pelo trem. Né? Isso deu um trabalho, despendeu um dinheiro danado para os cofres do governo, mas se acreditava muito, ele prometia recuperar esse valor muito rápido, o lucro, já nos primeiros anos depois da inauguração. Né? Então, e é muito curioso, porque o arrendamento dele dessas obras era para 90 anos. Quer dizer, ele morreria e o arrendamento ainda estava estendido, né? Então, é um prédio que tem várias histórias. E é um prédio que existe o mito de que funcionou apenas uma noite. Né? Ele tinha já toda a estrutura para jogos e outras diversões também, né? Então, o parque também fazia parte das diversões. Então, homens, mulheres e crianças tinham determinadas brincadeiras ou esportes que iam jogar no parque. E aí alugava, né, o brinquedo e depois voltava para o cassino. E aí as áreas de convivência, né? Como a tal da sala japonesa, que era uma sala feminina, para as mulheres ficarem socializando, enquanto os homens estavam lá nos jogos de carta, nos jogos de mesa, tabuleiro e tudo mais, né? Mas o que a gente tem notícia,
pelas memórias das pessoas mais velhas, é que teria chegado a funcionar de 1 ano a 1 ano e meio, com as portas fechadas, por conta desse problema de iluminação. Clandestinamente. Isso, já tentando reverter um pouco do dinheiro para recuperar ali o que o governo tinha investido. Nossa. Mas é porque o que o pessoal fala é que funcionou um dia. Isso. Por causa que depois veio a lei que não podia jogos de azar no Brasil, é mais ou menos isso? É curioso, porque isso é um erro anacrônico, né? A proibição do jogo, ela é muito posterior. Ela, se eu não me engano, se alguém souber me ajuda a lembrar aí no chat, se eu não me engano é da década de 1950. Então, quer dizer, é muito posterior, né? Mas é porque, na realidade, Lambari tinha uma tradição de vários cassinos. Então, por exemplo, toda aquela parte de frente à Fonte Luminosa, ali era o Cassino das Fontes. Então, esses cassinos, sim, funcionaram até a época que o jogo foi proibido. Esse é o problema. As lembranças, quanto mais distantes do tempo, mais elas vão se misturando. A memória, ela é sempre delicada, porque ela lembra o jogo do microfone sem fio. Quanto mais vai passando ao longo do tempo, mais elas vão embolando. Aí que o historiador tem que entrar. Então, quer dizer, o cassino funciona por conta desse problema 1 ano, 1 ano e meio. Então, ali, 1911, 1912, ele está funcionando. Depois disso, para de funcionar, porque realmente não tinha como conduzir aquilo ali, porque o Werneck vai embora e encerra o contrato dele. E aí, os outros cassinos continuam funcionando, que são esses cassinos que ficavam no centro da cidade. Isso. E não sobrou mais nenhum cassino do centro. Cassino do centro, não. Isso. Mas o jogo movimentava demais, né? O jogo fazia parte dessas diversões, né? Isso. Interessante, eu nunca imaginei que tinha um cassino e tinham outros cassinos no centro. Isso. Caramba. Eu nem imaginava essa explicação sua, porque o que vem mais fácil, porque eu até fiz um stand-up daqui do Lambari e procurei saber a história do cassino. Eu acho que eu procurei até no Wikipedia. Sim. Eu acho que lá no Wikipedia estava falando que funcionou um dia. Isso. E essa história que você está contando é uma história real, né, e totalmente diferente do que você acha na internet. Isso. Então, galera, para ler melhor onde vocês estão procurando informações. Tem que tomar cuidado, que o Wikipedia não pode ser usado como referência, né? Porque o Wikipedia qualquer pessoa pode escrever. Proibição do jogo em 1946. Aí, ótimo, tá vendo? Eu errei por uns anos aí. Obrigado, Thiago.